Uma outra dúvida que se repete muito no meio acadêmico é qual a diferença entre palavra-chave e descritor, quando devo usar uma ou a outra. É isso que eu vou responder no vídeo de hoje. Olá pessoal, seja muito bem-vindo à minha casa. Meu nome é Pedro Feitosa, este é meu sinal em Libras, como vocês já conhecem. E no vídeo de hoje, como falei, eu vou explicar para você qual a diferença entre palavra-chave e descritor. É interessante ter em mente que, diferente do que algumas pessoas pensam, não existe o certo. O certo é usar descritor. Não, palavra-chave também é certo. Quando usar um ou outro, vai depender de onde você está usando este termo e para qual objetivo. Mas, mais importante que isso, é você explicar na metodologia qual você usou e por quê. Então, como vocês já conhecem mais famoso palavra-chave, né? Que normalmente são aquelas palavras que estão relacionadas com o tema do trabalho, do artigo ou do TCC. E realmente palavra-chave é isso. São palavras aleatórias escolhidas pelo autor do trabalho que se relacionam com o tema ao qual ele está expondo no seu trabalho, TCC ou artigo. O descritor, por sua vez, é um dicionário, um dicionário digital que traz a lista com os temas, com como que as palavras daquele tema aparecem na literatura. Então, é importante você conhecer porque algumas bases de dados utilizam descritores para busca de artigos. Base de dados são aqueles sites qual você procura artigos para utilizar no seu trabalho. É PubMed, Medline, Cielo, Scopus. Então essas bases de dados é onde estão os artigos que a gente precisa para ler e fazer os nossos próprios trabalhos, não é verdade? A PubMed, por exemplo, ela utiliza descritores para fazer a busca de artigos. Se você está trabalhando um tema e você quer buscar artigos sobre esse tema na base do PubMed, então você precisa descobrir os descritores que estão relacionados com aquele tema e aplicar estes descritores em PubMed. Por que é importante você saber fazer isso? Porque quando você for passar no avaliador e quando for ler lá na metodologia, que você não descrever que você utilizou o descritor, que você não fez uma pesquisa no dicionário, de descritores, qual era o termo para você utilizar na busca de artigos na base de dados, aí ele não vai dar credibilidade à sua busca de artigos. Ele vai dizer que você não fez uma revisão com metodologia adequada, tá bem? É essa a importância de você utilizar descritores para ficar o texto mais profissional, tá bem? A gente tem o dicionário de termos em português, que é o DEX, e outra opção é o MESH. Então você pode utilizar tanto DEX como MESH para fazer a busca de descritores. Como eu já falei, repetindo, descritor é este termo que foi escolhido por especialistas para melhor definir aquele tema nas bases de dados. Então, por exemplo, digamos que um descritor seja oncologia. Então, se eu coloquei lá no DEX oncologia e apareceu oncologia como sendo um descritor, então eu posso colocar lá na minha metodologia. Foi realizada a busca por descritores na base DEX, a qual identificou o termo oncologia como descritor adequado para a busca textual na base de dados. Então, eu já mostrei para você aqui como colocar na sua metodologia, né? Então, você foi lá, você buscou o termo e você viu que a melhor forma de usar ele era dessa forma, segundo o descritor DEX, tá bem? Ou lá no MESH Oncology, porque no MESH é em inglês, tá bom? Então, eu vou mostrar agora para você na prática como ir lá na página do descritor e buscar o termo que melhor se adequa ao seu trabalho, tá bem? Então, vamos lá na prática ver como buscar o descritor. Então, aqui mostrando como realizar a busca pelos descritores na base de DEX. Aqui já simplesmente abri no Google, coloquei DEX e a primeira página
já o dicionário Dex com os descritores. Então eu vou mostrar para vocês como buscar, que é muito fácil. Simplesmente, digamos que eu vou realizar um trabalho sobre oncologia. Então eu coloco oncologia. Então a base de descritores já vai me mostrando vários tipos de descritores que relacionam com esta palavra, né? Pode ver que tem dor em oncologia, dor oncológica. E dentre as opções aparece a minha, né? Que eu coloquei, que eu queria que era simplesmente oncologia, né? Tem com oncologia cirúrgica, enfim, mas também tem simplesmente oncologia, tá bom? Então, esta palavra eu já posso utilizar para buscar artigo. Eu simplesmente copio esse descritor e vou colar na base de dados, tá bem? E posso dizer que é um descritor DEX. Agora, digamos que eu quero fazer a busca em Mesh porque é um trabalho que eu vou fazer com estudos em inglês. Então, esta é a base de dados Mesh com os descritores em inglês, né? E aí, digamos que eu coloco Oncology. Então, a base localizou 12 termos compatíveis com a minha busca, né? Mas, dentre estes termos que a base encontrou, como eu estou vendo, nenhum deles é o tema que eu pedi, né? Que era simplesmente oncologia. Mas me deu neoplasia, que é similar, na verdade. Me deu oncologia médica, né? Medical Oncology. Então, eu tenho que escolher algum desses semelhantes, né? Porque, no caso, o descritor em Mesh, ele foi mais específico, né? Então, simplesmente ou psico-oncologia, ou oncologia médica, ou enfermagem oncológica, ou radioterapia, então tenho que escolher um deles, né? Agora que você já tem o seu descritor escolhido, você vai na base de dados e depois que você encontrar a ferramenta de busca, você vai digitar o descritor que você selecionou, tá bem? No momento que você cola o descritor e você aperta em Enter, já vai aparecer o resultado com o número de artigos que existe na base de dados sobre aquele seu tema. Então, digamos que eu coloquei oncologia and glioma. Então, vão aparecer os artigos que relacionam oncologia e glioma. Desses artigos, eu ainda posso colocar alguma seleção. Apareceram mais de 3.000 artigos. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero apenas artigos do último ano, quero artigos bem atuais. Aí você coloca esse filtro. Eu também quero apenas artigos que estejam completos e que estejam disponíveis para leitura de forma livre. Então, quando você seleciona também, vai reduzir o número de trabalhos disponíveis. E aí, aquele número que ficou após aplicar os filtros, você vai ler o título e o resumo para escolher quais realmente estão se relacionando com o tema que você quer trabalhar, tá bom? Quais realmente têm as informações que você precisa. Agora, esse processo todo da busca de artigos, desde a busca do descritor em Dex ou Mesh, até o momento da busca na base de dados e seleção dos artigos, você vai anotando tudo no Word ali, no ferramenta, no papel, para quem é da época do papel, como eu. E na hora de você escrever a metodologia do seu trabalho, você vai colocar isso. Então, você vai fazer um parágrafo, 2 parágrafos, descrevendo esse processo de busca de textos. Porque isso vai fazer com que não fique brecha na avaliação da metodologia do seu trabalho, tá bom? Então, se a metodologia é uma coisa que dá medo realmente na avaliação, porque é onde os avaliadores vão ver se realmente você conhece o processo de escrita e de desenvolvimento de um trabalho científico. Então é muito importante, se no caso você for usar descritores, que você busque estes descritores nos dicionários Mesh ou Dex e você aplique nas bases de dados e descreva como foi que você selecionou apenas esses estudos após aplicar os filtros e quantos estudos ficaram. Esse processo, o processo de revisão de literatura, é importante que você coloque no seu TCC, mesmo se você está fazendo um relato de experiência ou um relato de caso, porque isso vai
vai dar credibilidade ao seu trabalho. Vai mostrar que você está fazendo a revisão bem direitinho para buscar os artigos de forma correta, tá bem? Agora, digamos que não, eu vou fazer a busca em Scopus e Scopus não precisa do escritor, só precisa de palavras-chave, né? Que são palavras que eu mesmo escolho. Então você coloca lá na sua metodologia. Então, utilizei as palavras-chave tal e tal na busca de dados de Scopus, a qual não exige descritores para revisão para busca de textos. Então, mesmo se você vou usar palavras-chave para buscar os artigos, então você fala na metodologia que você usou palavras-chave por causa disso, tá bem? O importante é você descrever, é você sempre estar explicando o que você fez para que o seu trabalho seja reproduzível, que uma pessoa consiga avaliar o seu trabalho refazendo ele, tá bom? Então, explicamos qual é a diferença de descritor e palavra-chave, quando usar um e quando usar outro e como descrever eles na sua metodologia, tá bem? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com aquela pessoa que você acha que também vai aprender com este conteúdo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber meus próximos vídeos, compartilhando novas informações sobre o processo de escrita acadêmica, trabalhos científicos também. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Te aguardo para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.